Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Estevão Herculano, esse é o podcast da Igreja Presbiteriana de Jundiaí e no episódio de hoje nós conversaremos sobre o tema Como ler a Bíblia corretamente. Roda a vinheta. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem. Estamos muito felizes aqui, eu e o Luiz Henrique, fiel escudeiro aqui do podcast, que está comigo aqui hoje. Por tantos feedbacks, né, que temos recebido aí do podcast, pessoas escutando, pessoal, membros da igreja e pessoas até de fora. Deus seja louvado por esse trabalho e obrigado por você que nos ouve sempre. É uma alegria estar aqui. Hoje o Luiz vai conduzir as perguntas, porque a gente pensou em um tema aqui que eu queria falar, na verdade, né? Aí eu passei umas perguntas pro Luiz, ele pensou em umas perguntas, a gente meio que criou um roteirinho e a direção está com o Luizinho hoje. Beleza, Luiz? Só comentando, Estevão, o pessoal às vezes me procura conversando aqui na igreja e agora eu sou o cara do podcast. Então, muito legal ser conhecido como o cara do podcast. É, legal mesmo. Sinal que o pessoal tá escutando, né? Pois é. Muito bom. Espero que todos esses conteúdos aí que a gente tem trabalhado, né? Você principalmente, eu mais na parte técnica, mas espero que esteja sendo bom pro pessoal que tá ouvindo a gente. Uhum. Mas esse é um tema muito legal, né? Como ler a Bíblia, como que a gente pode e deve fazer a nossa leitura e qual que é o perigo de a gente não ler a Bíblia corretamente, né? E para a gente começar, eu gostaria de perguntar para você, quais são, assim, os primeiros passos de uma pessoa que ela tem que ter para justamente ela começar a ler a Bíblia? Ela pode pegar ali, abrir um livro, ou abrir, por exemplo, falar, eu quero saber o que Deus quer falar para mim hoje. Ela vai lá, ela abre a Bíblia, no aleatório, fala, beleza, diz aqui assim. Assim diz o Senhor, como coloca em alguns lugares. Assim, poder, né? Poder até pode. Onde a Bíblia for aberta, de alguma maneira, a pessoa pode ser edificada. Mas a Bíblia não foi escrita para ser lida assim. Deus não intentou que sua palavra fosse tratada dessa maneira, porque ela tem uma mensagem geral, expressa em livros diferentes, por meio de autores diferentes, e o modo de ler a Bíblia não é um modo de mistério desse jeito, né? Na verdade, a Bíblia é revelação. Então, a ideia é de que quando você se aproxima da Bíblia, o relacionamento que o crente precisa ter com a palavra é lê-la para compreender quem Deus é, certo? Porque ela revela quem o Senhor é, e compreender a si mesmo, porque a Bíblia mostra quem nós somos. Então, vamos lá. Algumas coisas importantes para a gente começar a nossa conversa. Eu gosto muito desse tema, gente, porque a parte que eu mais gosto, digamos assim, de estudar é a parte de exegese bíblica. Não sou bom em grego, eu sou um pouco melhor em hebraico, né, no Antigo Testamento, mas eu tento compensar isso estudando a língua grega também para... Bom, quando você não é bom numa coisa, você precisa compensar, né? Enfim. Mas vamos lá. A gente precisa primeiro... Eu acho que tem dois termos importantes que podem começar para a gente começar a nossa conversa. O primeiro deles é exegese. Exegese é quando nós fazemos um esforço nos utilizando de ferramentas de interpretação para compreender o que o texto quer dizer originalmente. A Bíblia foi escrita para um público específico, de uma época específica. Ela nos fala até hoje, mas há, Luiz, uma mensagem para aquele público inicial, certo? Então, qual é o público inicial de Moisés, no Gênesis, por exemplo? É a Igreja Presbiteriana de Jundiaí? Não.
É também porque Deus escreveu sua palavra para que chegasse a nós. Uhum. Mas o público inicial eram os israelitas que estavam ali para entrar na Terra Prometida, né? Porque Moisés estava no monte, aquele processo antes da morte dele, registrado em Deuteronômio. Então a palavra tem uma aplicação primária e um significado original, um sentido primário. O texto tem isso. Certo. A exegese serve para isso, né? Hoje nós temos muitas ferramentas de interpretação que nos ajudam a ver os textos texto original não, mas na língua original. Não existe texto original mais, aquilo que a gente pode chamar de autógrafo não existe, no texto original de Paulo, de Pedro, não. O que nós temos são cópias nas línguas originais. Então, o que acontece? A exegese se utiliza de várias ferramentas que a gente tem para compreender o sentido no original. E tem uma outra palavra muito usada, que é a palavra hermenêutica. Hermenêutica é a ciência, basicamente, que se utiliza de várias técnicas para interpretar o texto e também compreender sua mensagem para hoje. Quem faz essa distinção é o Gordon Fee e o Douglas Stewart no livro Entendes o que Lês. É um livrinho muito básico de interpretação bíblica. Não sei se você conhece, Luiz, já tinha visto. O Gordon Fee eu conheço, mas esse livro em específico não. Esse livro, assim, é um livro clássico de interpretação bíblica para quem quer entender um pouco mais sobre hermenêutica. É um livro introdutório, muito simples, que basicamente trabalha com essa ideia, essa distinção de exegese e hermenêutica, e ele tem um foco muito legal, que, dadas essas distinções e essas definições, eu acho que seria a primeira coisa para quem quer entender melhor o texto bíblico, que é a definição que Gordon Fee e Douglas Stewart fazem. Sim. Que é, primeiro, compreender qual é o gênero literário do texto que você está lendo. Isso aí é uma questão interessante, porque se a gente for ver a Bíblia, né, que nem você comentou, ela tem diversos livros, e são livros escritos por pessoas diferentes, para públicos diferentes, em épocas diferentes. E aí uma dúvida, eu acho que vai ser legal para o pessoal que está em casa também, não sei se você seria uma das coisas que você já ia falar, mas já... Claro, não, vai lá. Quais são esses gêneros e formas que existem hoje? Por exemplo, eu sei que o livro de Gênesis, ele seria um livro que conta uma narrativa. Narrativo. Certo? Mas existem outros gêneros literários na Bíblia também, né? Você poderia falar um pouco sobre isso? Claro, não, com certeza. Gêneros literários existem em qualquer literatura, certo? Por exemplo, você citou o livro do Gênesis. Sim. Gênesis é um livro, em sua maioria, narrativo. Né? Então, quando você pega, por exemplo, o livro como um todo, o que ele mostra pra gente? A história dos grandes patriarcas do povo de Deus e o surgimento do povo de Israel. Tá. Você tem ali a história de Abraão, que é um dos pontos altos do livro do Gênesis, o pacto que Deus faz com Abraão, a história de seu filho Isaque, de Jacó, que é Israel, e termina com José. Então, é um livro que conta a história, que narra muita história. Agora, Luiz, por exemplo, no começo do Gênesis tem partes de poesia também. Durante o livro de Gênesis, há partes de oráculo, de profecia também. Êxodo também é um livro narrativo, mas você tem, a partir do capítulo 20, uma grande parte que não é mais narrativa, é uma parte de descrições legais. Como o Levítico, o Deuteronômio também. Exato. Os 10 mandamentos, Levítico, Deuteronômio, tem uma parte muito forte legal, de lei mesmo. Leis cerimoniais, civis, a lei moral, que são os 10 mandamentos. Então, tem uma mudança de gênero literário, gêneros literários combinados. Tá? A Bíblia tem muitos livros poéticos, por exemplo. Salmos, Provérbios, que é um tipo de literatura específica chamada literatura de sabedoria. Jó tem muita poesia. Cantares é um livro muito poético também.
E aí a gente tem a parte profética. Profecia também é um gênero, literatura profética. O Antigo Testamento tem um tipo de literatura chamada literatura apocalíptica também, principalmente na parte final do Antigo Testamento, e um período que a gente chama período interbíblico, em que foi produzida muita literatura apocalíptica. E olha só a importância dessa ideia dos gêneros literários, né? A gente vai avançar, mas eu já volto para cá. Apocalipse é literatura apocalíptica. É o gênero literário, literatura apocalíptica. Uhum. E a linguagem, as imagens e o modo como muita coisa é usada em Apocalipse, você encontra no Antigo Testamento. Daniel, em por Daniel, exemplo. Ezequiel. Certo. Então, a gente já começa a perceber a importância de compreender o gênero literário porque eles se completam e dialogam. Entendeu? Além disso, a Bíblia tem algumas formas literárias interessantes. Eu recomendo um livro muito legal mesmo, chamado Formas Literárias da Bíblia, de Leland Ricken, que mostra a Bíblia trabalhando algumas vezes com formas literárias. Então imagina que o gênero literário é uma divisão maior, tipo narrativa. Mas dentro da narrativa você tem formas literárias específicas. Uma forma literária, por exemplo, é ações de graças. É uma forma literária. A gente vê isso lá no texto de Filemon, por exemplo, 4-7, quando Paulo fala: dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens. A abertura de Efésios tem ações de graças, né? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Existe uma outra forma literária chamada doxologia. Quando Paulo escreve aos Romanos, no final do capítulo 11, fala: ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Isso doxologia, significa uma elevação em louvor. É uma forma literária importante. Quando você vê isso, você já sabe que para onde aquilo está levando, né? Existe também uma forma literária muito legal, que é o antagonismo. A gente pode ver isso no livro de Jonas, por exemplo. Jonas funciona, parece, mais como um antagonista do que como um protagonista. Porque o protagonista é o Senhor querendo que a palavra chegue a Nínive e Jonas indo contra isso. Sim. Até que o Senhor o faz ir, certo? Uma outra... só que Jonas, assim, é crente, tá? Agora, o antagonismo, às vezes, é usado para não crentes. Por exemplo, Caim é um antagonista na parte da narrativa que ele tá de Gênesis. Porque se a gente fosse fazer o protagonista ali é Abel, seu irmão, e Caim mata Abel. Então, essa é uma figura chamada antagonista. Existe uma forma literária que o Leland Ricken também fala muito legal, que é a figura do anti-herói. Vamos fazer um exercício. Você consegue olhar para a Bíblia e ver algum anti-herói? Putz, anti-herói? No livro de Juízes. Nossa, agora você tá me forçando aqui. Tá, eu vou te ajudar. Alguma pessoa que não usa os métodos corretos, mas no final das contas acaba fazendo a coisa certa pela graça de Deus. Uma pessoa que recebeu um poder de Deus, uma força extraordinária, e essa pessoa faz tudo errado durante sua história, confia em quem não devia confiar, e no final da história destrói o templo dos filisteus e mata muitos filisteus. Sansão é um anti-herói, certo? A gente escuta falar isso hoje em dia por causa de quadrinho, de filme. Sim. Mas é uma forma literária que existe há muito tempo, né? Tá na Bíblia, por exemplo. É um tipo de forma literária. Biografia. Os evangelhos contêm biografia. Evangelho é um gênero literário também, mas é a biografia de Jesus Cristo. Isso, eu já tinha ouvido falar sobre isso, que é um gênero que só existe na Bíblia, né? Um gênero específico, né? No caso dos evangelhos, né? Exatamente.
Só mais um para citar, para não alongar muito nisso aqui, mas a Bíblia trabalha, os escritores bíblicos trabalham muito com clímax também. Você lê o livro de Jó, cara, quando chega no capítulo 38, chegou o clímax do livro, que é quando Deus vai falar. E aí quando ele fala, ninguém mais fala. Porque o clímax é Deus respondendo todas as perguntas, não só de Jó, mas os amigos dele. Sim. Então o escritor bíblico, inspirado por Deus, trabalha com esse clímax. Para chegar lá e a pessoa, nossa, eu quero saber agora o que Deus vai falar. Então perceba, é muito rico o modo como a Bíblia foi escrito, e a gente não deveria lê-la sem ter um mínimo de conhecimento de gênero literário e perceber essa beleza do texto. Então acho que um primeiro exercício aí que o pessoal que está assistindo, está ouvindo a gente pode fazer é entender mais sobre os gêneros dos livros que estão na Bíblia, né? Com certeza. Você citou alguns exemplos aí, mas talvez classificar, né, os livros. Com certeza. E para que quando você for ler esses livros, você tenha pelo menos esse conhecimento prévio qual que é o gênero, né? Qual que é o tipo literário desses livros, né? Porque isso ajuda, Luiz, no modo como a gente vê aquilo aplicado para a nossa vida também. Por exemplo, o livro do Gênesis escreve coisas terríveis. Quando Ló quer entregar as filhas dele, por exemplo, pro povo de Sodoma, no lugar dos anjos. Lembra que os anjos chegam em Sodoma? Sim. E querem abusar daqueles homens, e aí dos anjos, né? E aí Ló fala, olha, eu tenho 2 filhas virgens. Gente, isso não está certo. Mas assim, a narrativa. Aquilo não é uma prescrição. É uma descrição. Uhum. Ou quando, por exemplo, Paulo fala pro carcereiro, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Que assim, todos nós queremos que Deus faça isso na nossa família. Mas aí você vê um crente, por exemplo, que a família toda não é crente. Os pais não são, ou os filhos se desviaram, por exemplo. Uhum. Você fala, mas a Bíblia está falando que quem crê no Senhor Jesus, ele e a casa são salvas. São salvos. Tá, mas aquilo é um texto narrativo. Aquilo foi o que Paulo falou pro carcereiro. Dizendo, se você crê em Jesus, agora, por meio de tudo isso que você viu que acontecer, esse terremoto e tal, não se mata. Crê no Senhor Jesus e você e sua casa serão salvas. É uma narrativa. E uma coisa que a gente aprende é que isso nos ajuda a compreender a mensagem bíblica. Porque geralmente narrativa você não pode ler como se fosse lei. Você não pode pegar um texto narrativo, recortar e falar, olha, a Bíblia fala isso, né? Aquela brincadeira que a gente aprende no seminário. Que a pessoa queria que Deus desse uma resposta do que ela fazia com a vida dela. Aí ela abriu a Bíblia desse jeito que você falou, né? Bibliomancia. Bibliomancia. Tá. Aí tava lá. Judas foi e se matou. Aí ela, não, pelo amor de Deus. Aí fechou, abriu de novo. Tá, vai tu e faz o mesmo. Quando Jesus fala, né? Aí fechou. Aí abre de novo. Aí é Jesus falando de novo pra Judas. O que tens a fazer, faze-o depressa. Aí, entendeu? Porque assim, aí a gente perde completamente o sentido da Bíblia, né? Mas legal, bacana saber sobre essa questão dos gêneros e formas literárias aí dos livros que estão na Bíblia. E o que a questão, eu acho que a gente poderia entrar agora, é saber o que diferencia a Bíblia de qualquer outro livro, porque a gente viu que a Bíblia ela contém livros de diferentes autores, em diferentes épocas, escritos para diferentes pessoas. E por que a gente considera a Bíblia como um todo a Bíblia, né, o livro sagrado, a palavra de Deus para a gente hoje? Você acha que você consegue falar um pouco disso? Claro. Bom, primeiro, isso, Luiz, assim, tem um aspecto fundamental de fé, de revelação. Nós cremos que a Bíblia não apenas contém a palavra de Deus, mas é a palavra de Deus. Isso faz muita diferença, né? Muita diferença. Muita diferença porque tem gente, por exemplo, que pode achar que a Bíblia é a palavra de Deus quando Jesus está falando só. Você deve ter visto já aquelas Bíblias em que as palavras de Jesus estão em vermelho.
A minha do meu aplicativo tá. Mas acho que facilita. Não, facilita. Mas a pessoa desavisada pode falar, essa parte é mais importante. Essa você presta atenção, né? Exato. Isso nada mais é do que, assim, descaracterizar a revelação como um todo. Porque, veja, o que Moisés falou é o que Jesus falaria. E eu sei que existem, por exemplo, no caso de Gênesis, até debates acadêmicos que dizem que pode ter mais de um autor Gênesis. E mesmo se acho que algum dia a gente descobrir que tem, ou que não tem, ou que alguma coisa nesse sentido, pra gente não faria diferença, né? Não deveria, pelo menos, fazer diferença, né? Então, aí é um ponto interessante, acho que a gente pode fazer um disclaimer nisso aí. Como que fala? Um disclaimer. Eu detesto usar a palavra. Parênteses. Um parênteses, isso. Sim. Uma das coisas importantes sobre a interpretação bíblica é que a Bíblia interpreta a si mesma. Né? Tá. E nós temos, de fato, essas discussões acadêmicas que geralmente vêm daquilo que é chamado de alta crítica, de pessoas que não creem na Bíblia como revelada, inspirada por Deus, como um todo. Uhum. Então, há vários debates sobre isso, vários debates, por exemplo, sobre datação, né? Debates, por exemplo, sobre nomes de cidade que tem no Pentateuco, que na época ainda não existiram só na época dos reis. Então, provavelmente, algum copista, na sua época, atualizou o nome daquela cidade, entendeu? Sim. Por exemplo, cidade de Davi no Pentateuco, sendo que Davi veio depois. Então, mas qual que é a grande questão? É que o fato de nós crermos na Bíblia como revelação de Deus implica crer nela completamente. E Jesus fala aos fariseus, bem falou Moisés ao vosso respeito. Bem falou Moisés na lei. E lei era a Torá completa. Certo. Então, por isso nós cremos na revelação, na Torá como sendo Moisés o autor. Porque a própria Bíblia testemunha que é Moisés. Uhum. Agora, se você falar isso para um cara liberal, ele vai falar que não necessariamente, que a Bíblia pode conter erros, e a gente não crê nisso. Por isso que eu falei, Luiz, esse aspecto de revelação ser tão importante. Porque, assim, a gente crê que a Bíblia é a palavra de Deus, a revelação de Deus, porque isso é a nossa fé, é o fundamento da nossa fé. Então a gente precisa pensar, estudar, mas a Bíblia para nós é a palavra, certo? Isso diferencia ela de outros livros humanos. Agora, o critério com o qual a gente deve ler a Bíblia tem que ser o critério mais minucioso possível. Porque a gente não pode se achegar à Bíblia com aquilo que a gente costuma chamar de fideísmo. Ou seja, eu só creio e não raciocino sobre aquilo. Isso também é muito ruim. É péssimo, na verdade. É como pode virar uma superstição, né? Uma superstição. E muitas pessoas se relacionam assim com a Bíblia, infelizmente. Uhum. É aquela pessoa, Luiz, por exemplo, que às vezes cresceu em determinada igreja crendo numa tradição e aí, de repente, ela é confrontada com textos bíblicos, por exemplo, que dizem algo que parece ser diferente do que ela sempre acreditou. Certo. E o que ela faz? Ela fala, não me interessa, porque eu aprendi isso e vou morrer acreditando nisso. Isso não deveria ser a postura de um cristão que pensa, né? Porque a gente não deve ter medo de ler a Bíblia, de compreender e mesmo de ver argumentos diferentes do que a gente está acostumado a ouvir, tá? Então isso é importante. Mas uma coisa que eu queria falar sobre essa diferença da Bíblia para outros livros é o fato de que nós cremos que a Bíblia é inspirada por Deus e por isso o que Deus fala é importante. A Bíblia, portanto, tem implicações urgentes e necessárias para a nossa vida. A Bíblia é profundamente prática e ela nos mostra como viver. Não é só uma poesia, por exemplo, que você lê e se emociona com a beleza artística daquilo, ou se informa sobre um período histórico em que aquele tipo de literatura era produzida e você compreende o imaginário daquele povo da época. A Bíblia não é
isso. A Bíblia, de fato, fala sobre o povo, foi escrita por autores diferentes, tem expressões particulares dos hebreus, dos hebreus gregos, né, da época de Jesus, mas ela muda a nossa vida. Ela é prática. Ela fala como a gente deve viver, coisas que outros livros não fazem. A Bíblia é nosso instrumento de fé e prática, não apenas de conhecer, mas de fazer também. Não, legal, legal, Estevam. E então a gente vê que a Bíblia ela realmente não é como qualquer outro livro, né? Ela é a palavra de Deus que, por mais que existam gêneros diferentes, autores diferentes, ela ainda se aplica para nós hoje. E ela deve ser lida, obviamente, com conhecimento, que nem a gente está falando aqui sobre isso, mas talvez não só focar nisso, né? Mas pensar sempre que ela tem esse papel transformador na nossa vida, né? Por ser justamente a palavra de Deus. E aí eu queria saber, você falou um pouco no começo do podcast sobre a interpretação da Bíblia. E existem tipos diferentes de interpretação? Você comentou um pouco, mas você acha que você pode falar sobre isso? Sim. Tem um livro, Luiz, que, se eu não me engano, é do reverendo Augustus Nicodemos, em que ele fala da interpretação bíblica. Eu falo, se eu não me engano, porque faz muito tempo que eu li. Foi lá no começo do seminário. E eu acho que é nesse livro que ele fala isso. Que é um livro que mostra uma diferença que havia em escola de interpretação no passado. Falando de uma maneira bem simplista aqui, bem reducionista, havia duas grandes escolas de interpretação, a escola de Alexandria e a escola de Antioquia. Quando você vai ler pais da igreja, que a gente coloca dentro de um período chamado período patrístico, homens como Agostinho, por exemplo, falando de alguns textos bíblicos, há muita alegoria. E isso é próprio da maneira de interpretar a Bíblia alexandrina, da escola de Alexandria, que alegorizava a Bíblia. Uhum. Nós, como reformados, somos herdeiros da maneira, do modo de interpretar a Bíblia da escola de Antioquia, em que nós cremos em uma interpretação da Bíblia literal, em que a gente pega o texto, lê o texto, interpreta o texto à luz do seu contexto, e aquela é a mensagem da Bíblia. Mas ainda hoje nós vemos os efeitos da escola de Alexandria perdurando na boca de muitos intérpretes, pregadores e de crentes. Isso acontece, por exemplo, quando uma pessoa pega a Bíblia e vai ler, por exemplo, a passagem lá do Bom Samaritano. E aí, o que nós temos na passagem do Bom Samaritano? Uma pessoa ali que está caída, né? O samaritano... Desculpa, o samaritano não. Um judeu que está caído, Sim. que foi saqueado e violentado por ladrões. E Jesus conta essa parábola e diz que passa... Eu não me lembro exatamente a ordem das pessoas, mas se eu não me engano passa um outro judeu e não ajuda ele. Aí passa um levita e não ajuda. Uhum. Aí passa um sacerdote e não ajuda. Aí passa um samaritano. E o bom samaritano pega esse homem, coloca em cima do burrinho, leva lá para o lugar para cuidar, para estrebaria, né? Para enfermaria, né? Atualizando aqui a passagem. E o samaritano, nesse caso, é uma pessoa que o judeu não se dava Exato, bem, né? exato. E aí ele vai e passa vinho e óleo nas feridas, faz um curativo, cuida dele. E aí Jesus fala, quem amou o próximo? Aí fala um samaritano, ele fala, vai tu e faz o mesmo, né? Então qual que é a ideia da parábola? A parábola tem uma lição. A lição é que, nesse caso, o mais improvável foi quem ajudou. Ou seja, você precisa amar o seu próximo independentemente de quem ele seja. Tá? Certo. Minha interpretação aqui feita de cabeça, então desculpa aí se foi ruim. Mas tem um único sentido a passagem. O que seria uma interpretação alegórica? Já ouvi isso muitas vezes. Olha, tem uma pessoa... você está caído, por exemplo.
por causa das circunstâncias da vida. Tá desempregado, você tá que nem aquele judeu caído no chão, todo machucado. E aí passa um irmão da igreja e não te ajuda. Passa o levita que toca na igreja e não te ajuda. Passa o pastor e não te ajuda. Aí quem vem te ajuda? A pessoa descrente. E essa pessoa descrente ama você. E essa pessoa descrente é como Jesus, porque Jesus é o bom samaritano, que te coloca em cima do burrinho, aí ele passa o vinho, que é o sangue dele e te cura das suas dores e pecados, passa o óleo, que é o Espírito Santo, e te unge com o Espírito Santo, e te ama e te cura, porque ele é o bom samaritano. Aí eu lembro que um professor meu do seminário falava, todos os personagens dessa parábola foram apontados, menos um, o burrinho, que é quem está fazendo a interpretação, né? Mas perceba, a parábola em nenhum momento diz isso. Mas essa interpretação alegorizou completamente o texto. Fez uma alegoria do texto. E ela faz referência a coisas que o texto não quis fazer. Isso é muito perigoso, Luiz, porque às vezes tem pessoas que usam a Bíblia desse jeito. Abre a Bíblia do nada e às vezes usa isso até para ferir as pessoas. Sim. Coloca a ideia que ela quer, que ela acha, que ela quer apoiar e só usa a Bíblia para fazer isso, né? Por isso que eu acho que é muito importante o que é feito aqui na nossa igreja, em outras igrejas presbiterianas também, que é a exposição da Bíblia trecho por trecho ali, Exato. Né? E acaba não colocando esse tipo de coisa que não tá lá, né? Sim. Mas você falou sobre essa questão um tempo atrás também de existem trechos da Bíblia em que existem mais de uma interpretação para aquilo. Existe uma interpretação primária, ou seja, aquilo que o autor, de forma primária, gostaria de que o público dele entendesse, e existe uma outra interpretação. O ideal interpretação é uma. Tá. A gente pode falar de aplicação. Tem uma aplicação para todas as épocas. Entendi. Que a gente aplica para nossa vida e que o pregador, por exemplo, se esforça para aplicar aquela passagem. Mas o texto tem um sentido, que é o sentido que Deus quis que ele tivesse, que o autor quis que ele tivesse. Se você falar, por exemplo, Luiz, olha, mas Deus não usa uma pregação que teve uma interpretação imprecisa, usa. Ele está edificando sua igreja. Sim. Ele faz isso. E se a palavra foi lida ali, né? E acontece muito isso. Às vezes a pessoa prega, fala alguma coisa e ela pregou um sermão que não teve nada a ver com o texto, mas ela falou verdades bíblicas e Deus ali edificou o povo e beleza. Sim. Amém, graças a Deus. Mas a passagem tem um sentido. Uhum. E a gente deveria se esforçar para compreendê-lo. Né? Agora, eu só queria falar mais uma coisa nisso aí, Luiz, que é o seguinte. Certo. Citando um livro aqui chamado Há um Significado nesse Texto, do Kevin Van Hooser, sobre hermenêutica. Esse livro já não é introdutório, é bem mais denso e pesado. Esse livro é importante porque nele o Van Hooser fala e responde certos tipos de escola interpretativa que existem ainda hoje, que dizem que o texto não tem um significado intencionado pelo autor, mas o leitor lê o texto e o leitor tem uma vida, experiências próprias, e o leitor lança suas impressões, experiência de vida e concepções sobre o texto, e o significado do texto surge a partir dessa interação leitor e texto. E Van Hooser chama isso de matar o autor. Você matou o autor, matou o significado, e o que resta é só a impressão do leitor, impressão subjetiva sobre o texto. Isso acontece quando algumas pessoas leem a Bíblia e fazem isso de maneira assim, olha, o que a Bíblia tem para mim hoje? Aí a pessoa lê a Bíblia e quando ela lê a Bíblia, ela começa a querer enxergar a vida dela, os traumas dela, e ela não quer saber o que Deus está falando na palavra, porque o significado do texto é um, mas ela quer lançar as impressões, o que ela acha sobre o texto. E o que resta no fim das contas nesse caso, Luiz? É o que a pessoa quer, a vontade da pessoa, o desejo da pessoa, que muitas vezes é só satisfazer a si próprio. Aí a pessoa vai tomar uma decisão e abre a Bíblia e ela lê o texto de uma maneira completamente descompromissada,
lança todas as impressões dela sobre o texto e fala, então a Bíblia está falando que eu posso tomar a decisão que eu quero. Né? A pessoa que lê a Bíblia, por exemplo, e no final das contas a mensagem que ela entende da Bíblia é Deus é amor, só isso. Sim. E usa isso para validar todas as escolhas ruins dela. É como também quando a gente às vezes quer comprar muito alguma coisa e aí a gente fica olhando e tal, aí fala, nossa, saiu uma promoção, agora é hora de comprar, sabe? Exato. Um negócio meio assim, fala, não, eu já ia comprar. Exato. Então a promoção é aquele negócio que fala, não, agora eu tô justificado, eu posso fazer, mas é isso que você falou, né? Às vezes, muitas vezes a gente já tem uma ideia, a gente já tem a nossa própria vontade e a gente quer só que Deus vai lá e fala, não, é isso aí mesmo. Sim. E o que Deus faz é ao contrário, né? Fala, não, a minha vontade é a que vale. Exatamente. Então, é importante você falar sobre isso. Mas uma coisa que eu fiquei pensando aqui também enquanto você estava falando, porque existem... isso é essa questão da hermenêutica, interpretação, são coisas que você aprende no seminário também, imagino, né? Sim. Existem aulas específicas sobre isso. Com certeza. Então, é possível que alguém que não tem ali um ensino sobre isso, sistemático sobre esse tipo de coisa, por mais que a gente está falando aqui de pontos e tal, mas não é algo sistemático. Mas é possível que uma pessoa que não tem esse estudo, ela pode ler a Bíblia, ela pode conseguir interpretar ela da maneira correta ou não? Sim, não, muito legal você falar isso, porque acho que assim, a impressão que passa até agora é que não, né? Porque é complexo, é difícil, parece que eu tô falando só... não leia a Bíblia, né? Que você não vai entender. Você precisa ler 500 livros antes para entender o que é antes de ler. Mas... E não. Uma coisa importantíssima para qualquer crente é compreender que a mensagem fundamental da salvação é compreendida por qualquer crente. É como a frase do C.S. Lewis, né? Deus nunca se faz de filósofo quando está conversando com uma lavandeira. Deus nos fala como a crianças, e qualquer pessoa que lê a Bíblia vai entender a mensagem do Evangelho, para onde ela vai, a salvação, as coisas fundamentais da Bíblia, qualquer crente consegue compreender. E qualquer crente é chamado a ler a Bíblia. E essas distinções que a gente está fazendo é para auxiliarem o crente a amadurecer na sua leitura bíblica. Sim. Agora, Luiz, é importante, mesmo o crente que não goste, digamos assim, de teologia, que não estude teologia, ter essa relação mais madura com a Bíblia. De ler por exemplo, ele vai ler um texto na devocional dele. Ele precisa saber o gênero literário daquele texto, porque eu tenho certeza que ele vai querer ler um texto e compreender como aquilo se aplica na vida dele. Sim. E se ele compreender que o texto de Provérbio é um conselho, como um ditado popular inspirado por Deus e não um mandamento, vai ficar muito mais fácil. Se ele compreender que o livro de Eclesiastes não é um livro literalista e que literalmente nem tudo é vaidade, você não precisa abandonar tudo para, sei lá, viver o carpe diem, né? E comer um bolo de aniversário todo dia no almoço e não ligar para a saúde, gastar todo o dinheiro porque tudo vai acabar, mas que o livro de Eclesiastes está vendo a vida de uma perspectiva debaixo do sol e mostrando que não vale a pena se desgastar por coisas fúteis. Então isso ajuda a compreender a mensagem bíblica. Agora, qualquer crente que abra a Bíblia vai entender o fundamental para a vida e a salvação. Vai compreender que é só por meio de Cristo que a gente é salvo. Vai compreender que nós somos justificados pela fé e não por obras. Vai compreender que o mundo está terrível, mas Deus continua no controle e que há algo melhor preparado para nós. Tudo isso é claro na Escritura. Então, Sim. Todo crente consegue compreender. E faz parte do nosso processo de santificação também, né? De entender mais o que Deus quer pra gente, quem Deus é, né? Sim. E entender isso conhecer um pouco mais sobre a Bíblia, conhecer mais um pouco sobre isso que a gente está falando aqui, para às vezes, muitas vezes não quebrar muito a cara, né? Que é o que acaba acontecendo. Às vezes a pessoa ela fica nessa de, não, tudo bem, não preciso saber teologia, não preciso saber dessas coisas. E pro básico, que nem você falou, realmente não. Mas ela vai quebrar a cara muitas vezes, vai acabar tomando decisões e se arrependendo disso depois, né? Ou mesmo
ela não desfrutará de todas as bênçãos e seguranças que a palavra de Deus propõe. Sim. Porque ela não conhece, ela não lê. Ela não vai, por exemplo, compreender o privilégio de orar conhecendo a Bíblia, conhecendo as promessas de Deus. Uhum. Então ela vai ter aquela oração rasa, mas não vai conseguir atingir, por exemplo, a comunhão que certos crentes têm de entrar em um momento de oração atribulados e 20 minutos depois levantarem completamente tranquilos. Porque eles conhecem as promessas de Deus, se apropriaram delas ou conversaram com o Senhor em oração e isso edificou eles. Então, se esmerar na leitura bíblica fortifica a nossa fé, fortalece nossa fé e nos faz atingir bênçãos de paz e tranquilidade muito maiores. Sim, sim. Então, legal, bacana. Mas aí, voltando aqui no nosso... A gente tinha preparado um roteirinho, né? O que seria falando sobre a parte hermenêutica, né? O que seria esse realismo hermenêutico? Esse é o termo, Luiz, que o Van Hooser propõe no livro que eu citei. Tá. E a ideia é essa ideia de que o texto tem um significado. Certo. E de que o texto não cria um significado a partir da leitura. Uhum. A aplicação daquele texto é variada, né? E atinge todos os públicos. Sim. Quando você está aqui na igreja, você vê que os pastores tentam aplicar o texto tanto para adolescente, quanto para jovem, quanto para casado, quanto para solteiro, porque a Bíblia é aplicável a todos os públicos. Mas o realismo hermenêutico é o quê? Há um significado sim no texto, e nós precisamos compreendê-lo. E o Van Hooser fala que existe uma tríade no significado que remete à Trindade, que é a tríade autor, texto, leitor. Há um autor no texto, o texto é revelacional, é revelação, e o leitor precisa lê-lo à luz do que o autor quis para compreendê-lo e mudar de vida. E isso é uma figura da própria Trindade, né, em que nós temos o Deus Pai, Filho e Espírito Santo atuando na sua revelação e atuando para que a sua palavra chegue ao povo. E o conteúdo da Bíblia, por exemplo, é Cristo. Cristo é o Logos, é o Verbo de Deus, é a palavra de Deus. Certo. Então isso muda completamente nossa vida, né? E só uma coisa que eu pensei também aqui, você falando sobre isso, que às vezes a gente acaba, e eu sei que isso existe um esforço para que quando, por exemplo, vocês estão, e eu digo os pastores, estão pregando sobre o Antigo Testamento, aplicar isso de uma forma em que tenha Jesus ali. Mas eu sei que às vezes isso acaba saindo meio forçado, né? Isso. Graças a Deus não aqui na IPJ, mas já ouvi pregações já que isso acaba sendo forçado. Por exemplo, quando a gente pega lá Isaías falando do servo sofredor. Legal. Aquele texto, inicialmente, eu entendo que para um judeu ele se aplica a Israel. A Israel, com certeza. Mas nós podemos também ter essa interpretação e colocar aquilo como interpretando como Jesus mesmo, né? Sim, você está certíssimo. Ou, por exemplo, em Apocalipse, quando João fala do anticristo, que eu já ouvi falar que ele estava falando sobre Nero, né? Não sei se é Nero, mas alguém daquela época. Mas isso também pode ser aplicado numa forma escatológica aí, né? Sim, não, com certeza. É aquilo. O texto tem uma aplicação primária para aquele público. Certo. Então, a gente precisa compreender qual que é. Em Isaías, o servo ali é Israel. Tá. Para quem lê o texto de Isaías primeiro. Uhum. Só que, por exemplo, a gente avança na história e descobre que aquele texto é profético também. E que o servo sofredor é Cristo. O servo sofredor que cumpre plenamente aquela profecia. Em Apocalipse é a mesma coisa. Era necessário que o povo que recebeu as cartas de João, né, o texto de Apocalipse, enxergasse sentido naquela época, entendeu? Sim. Então o anticristo ali, quem que era? Tem uma referência a Antíoco Epifânio. Ah, sim, né? Acho que era esse o nome. Nero, com certeza leram como nome de Cristo 666, né? Porque, se eu não me engano, é o número de Nero. E várias outras coisas. Então há um significado primário para o texto. Agora, qual que é a ideia?
a aplicação atravessa os séculos e chega ao povo de Deus de todas as épocas. Uhum. E Jesus faz isso, quando ele pega o Antigo Testamento, a Torá, a lei, e mostra trechos da lei e aplica ao povo da sua época. Sendo que a lei já tinha sido escrita há 1000 e poucos anos atrás, 1300 anos atrás, entendeu? Sim. Estevão faz isso, quando ele pega o Antigo Testamento e vai discorrendo sobre Jesus lá em Atos, né? Quando ele é apedrejado, ele fala. Jesus faz isso no caminho de Emaús, abre todas as escrituras e vai falando de si mesmo desde o Antigo Testamento, porque a ideia, Luiz, é que toda a escritura aponta para Cristo. Você não pode forçar o texto, mas Cristo está ali revelado de alguma maneira, né? Agora, isso é um processo um pouco mais profundo. E há vários livros tratando daquilo que a gente chama de pregação cristocêntrica, por exemplo, nos mostrando caminhos pelos quais o texto nos leva a Cristo. Isso já é um ponto posterior, né? Mas sim, a Bíblia aponta para Jesus. Entendi. Testemunha dele. Legal. E você queria falar mais alguma coisa sobre aquilo? Tranquilo. E... Tá dando para entender? Tá. Não, eu acho que tá muito bom. Tá bom. E é bom que eu tô falando aqui, porque eu, como leigo nesse assunto, eu acho que eu posso me colocar no lugar de muitas pessoas que estão ouvindo, porque eu acabo perguntando um negócio que pro Estevão já é um negócio que ele já sabe, tá muito na cabeça dele, mas para mim não faço a menor ideia. Então ele acaba tendo que explicar isso como se fosse uma criança, e aí... Isso é bondade sua, tá? não é a realidade. Mas obrigado. Mas, Estevão, eu acho que pra gente continuar aqui, a gente falou sobre essa questão da interpretação bíblica e falamos sobre várias coisas sobre isso, mas quais são os perigos que uma pessoa pode cometer ao interpretar a Bíblia de uma forma errada? Olha, muitos, Luiz. Eu me lembro de um caso clássico que saiu até no jornal, de um senhor que era pastor. Você lembra disso? E ele leu o livro de Oséias. Ah, sei. E aí ele... Bom, tudo bem que aquilo não é nem questão de interpretação profunda da Bíblia, né? O cara leu o acento errado ali, né? O acento agudo. Mas era um texto em que, se eu não me engano, eu não lembro se era isso exatamente, mas o sentido é esse, né? Que Deus fala para Oséias, vai e toma uma mulher adúltera. E ele leu assim, vai e toma uma mulher e adultera. E adultera, foi isso mesmo. Aí ele foi e pegou a mulher no membro da igreja. Nossa, assim, coisa de louco. Saiu até no jornal isso aí. Tem uma entrevista com eles. Tem uma entrevista. E é engraçado que o repórter fala com ele, né? E mostra. Ele falou, mas aqui não é adultério? Ele... Não, mas é bom você ter falado isso. Ele fica uns 20 segundos... Ele fala, nossa, não é que é mesmo? Ele acaba sendo convencido pelo repórter depois. Aí ele fala, não, mas o espírito é bom que ele vai levando pra outra coisa, né? Aí o cara dá um migué, cara. O cara, nossa, fez uma tragédia na família do outro, né? Pois é. Mas tem o perigo de interpretar a Bíblia incorretamente, porque se a Bíblia é tão importante como a gente está dizendo, interpretá-la erroneamente pode ter consequências sérias, graves, tá? Bom, houve, por exemplo, Luiz, movimentos terríveis na história da humanidade que usaram a Bíblia para afirmar coisas abomináveis. Sim. Como a morte de muitas pessoas, né? Não vou citar diretamente aqui, mas havia ali teólogos e intérpretes da Bíblia validando movimentos perversos, por exemplo. E às vezes nem em uma escala tão grande, mas pequena, né? Há muitas seitas e heresias que defendem como ponto central de sua fé coisas que são oriundas de interpretação bíblica ruim. Seitas que surgiram a partir de uma interpretação errada da Bíblia. De uma interpretação errada, de considerar certas coisas como mais importantes do que de fato são. Sim. Né? Seitas, por exemplo, que se apegam a traduções, por exemplo. Só pode ter aquela tradução da Bíblia. Se mudar de tradução, a religião da pessoa não existe mais. Eu já ouvi falar alguma coisa sobre isso, sobre a King James, lá nos Estados Unidos, né? Que é uma versão que o pessoal acaba, muitas vezes, idolatrando a versão, né? Como sendo aquela a versão
inspirada por Deus e as outras estão todas erradas ali, né? É interessante até, não faz parte aqui do nosso roteiro, mas é legal falar, porque a internet é uma bênção e ao mesmo tempo é uma maldição, né? Porque tem umas pessoas que começam a se apegar, Luiz, a essa questão de tradução bíblica. E, olha, nós temos traduções maravilhosas aqui, sabe? Não tem por que você duvidar da ARA, da NAA, que é uma tradução sensacional, que a gente usa na igreja, inclusive, né? Nova Almeida atualizada. Sim. Mesmo traduções como a NVI, que tem um viés mais dinâmico, são ótimas, assim. Lógico, você tem que diferenciar o que é paráfrase, né? A Bíblia, a mensagem, por exemplo, é uma paráfrase, não é tradução. Mas a ARA, a NVI, a Almeida século XXI, NAA, tinha aquela Almeida nova versão transformadora, que também é uma tradução mais dinâmica, mas também é boa. Então, assim, tem traduções muito boas. E, às vezes, a pessoa quer se apegar achar pelo em ovo e vê uma coisa que está numa tradução e acha que se não for aquela tradução, não serve. Isso só pode ser, ô Luiz, uma doutrina fraca. Doutrina que depende de uma tradução. Eu acho que se a pessoa tá nessa, eu acho que começa aqui e fala, beleza, então, se para você o problema tá nas traduções, então eu acho que você deveria começar a ler a Bíblia em hebraico, em grego, né? Não, e muda. Trechos em aramaico também, né? E muda. Você línguas pega uma tradução em inglês, Sim. São outras expressões, porque expressões são diferentes. Entendeu? Então, não se apegue a isso. Pega a sua Bíblia, sua Almeida Revista Atualizada, sua NAA e leia. É isso que você precisa fazer, tá? Até porque se a gente pegar, por exemplo, e aí você me corrige se eu estiver errado, mas o Novo Testamento foi escrito em grego. Sim. Mas não... até onde eu sei, Jesus não necessariamente falava grego. E a língua que eles usavam naquele tempo não era o grego. O grego era como se fosse o inglês hoje, né? Uma língua que todo mundo conhece. Eles se utilizaram disso, né? Para divulgar a mensagem, mas muito provavelmente o que está escrito ali foi alguém que escreveu e traduziu, fez uma tradução, escreveu em outro idioma, não é? Não, na verdade, o Novo Testamento é escrito depois. O que eu quero dizer com isso é, tipo, não se apegue à questão da tradução, né? Exatamente. Esse é o meu ponto. Não, e mesmo no Antigo Testamento, Luiz, a mudança no texto hebraico, porque o hebraico pós-cativeiro tem trecho em aramaico, então não faz sentido, entendeu? O grego de cada autor bíblico do Novo Testamento é diferente. O grego de Paulo é diferente do grego de João, que é diferente do grego de Pedro, diferente do grego de Lucas. Então, se for se apegar a essas coisas, não faz sentido. Assim, leia a sua Bíblia, entendeu? É isso que você precisa fazer. Pegar e ler a Bíblia. Na versão que você tem em português, que provavelmente ela... são essas que você citou aqui, mas tem outras também, né? Mas essas são as mais comuns que a gente usa no dia a dia. Pega a NAA, que a gente usa aqui na igreja, e lê essa versão, que é maravilhosa. Maravilhosa, assim. Usa isso. E acho que pra gente caminhar pro final aí, o que você acha da gente fazer aqui um exercício de interpretação bíblica, de pegar um exemplo, outro, ou um só, e tentar fazer uma interpretação que seja correta, baseado no que a gente falou aqui, né? Ou seja, tentando identificar a intenção do autor, né? Para quem aquele texto foi escrito, o gênero literário, e não sei se você tem algum que você quer usar, ou eu posso falar algum também. Eu peguei um, mas você pode falar se quiser. Não, vamos começar por esse. Então. Tá. O texto é 2 Coríntios 4, de 1 a 6. Peguei esse texto porque ele é difícil. E a gente vai tentar fazer um exercício que não é fácil de fazer, mas que mostra só esse zelo pela interpretação bíblica que eu acho que é legal o nosso ouvinte compreender. Vamos lá. 2 Coríntios 4, de 1 a 6. Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que trazem vergonha. Tô lendo na NAA, tá? Não agindo com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, e assim, pela manifestação da verdade, nos recomendamos a consciência de todos na presença de Deus. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto.
nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos descrentes para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor e a nós mesmos como servos de vocês, por causa de Jesus. Porque Deus que disse das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. No texto que a gente leu, o apóstolo Paulo está conferindo características ao seu ministério que mostram a legitimidade do ministério dele, Certo. ao mesmo tempo em que expõe o falso ministério de falsos mestres que surgiram na igreja de Corinto e que atacavam a autoridade apostólica de Paulo. E aí Paulo fala, Luiz, algumas características que são fundamentais no ministério. Então, olha só, a gente tem uma defesa, uma apologia do ministério de Paulo. Uhum. E aí a gente precisa entender um pouco sobre o quê? Primeiro, o contexto da carta aos Coríntios. Primeira coisa, essa é a segunda carta aos Coríntios, que provavelmente é a quarta que foi escrita. Porque uma carta se perdeu, Paulo fala de uma carta severa que ele escreveu. Então, provavelmente essa é a quarta carta que ele escreveu. E aí você diz, então, perdeu-se as outras duas, a palavra de Deus? Não. Se perdeu o que Deus quis que se perdesse, nós temos acesso ao que ele quis que a gente tivesse. Sim. Essa é a palavra inspirada de Deus que ele queria. Ou seja, se a gente achar essas cartas, essas duas outras cartas, em algum momento isso não mudaria e também essas cartas não entrariam como sendo porque canão da Bíblia. Exatamente, porque o que Deus quis é isso aqui. E já foi reconhecido pela igreja há milhares de anos isso. Uhum. Paulo tinha oponentes na igreja de Corinto, que era uma igreja que foi fundada por Paulo. Depois de mais ou menos 1 ano plantando a igreja, Paulo continuou viajando para pregar o evangelho e outros líderes passaram a edificar sobre o alicerce que Paulo lançou. Esses líderes iniciais não fomentaram um espírito partidarista na igreja, mas um grupo de coríntios espiritualmente maturo começou a criar divisões. Certo. Se você olhar lá em 2 Coríntios, né? Em 1 Coríntios 1:11, a gente vê que isso já estava acontecendo. Aí o que acontece? Na primeira carta já dá para ver o tipo de insatisfação que havia contra a liderança de Paulo. Uhum. Ele não era um grande pregador. Falavam que Paulo tinha uma presença fraca. Ele era forte em carta, mas fraco em presença. Se falavam isso dele, imagine do pessoal de Exatamente. E aí, na primeira carta, Paulo responde isso, por exemplo, dizendo, olha, eu não vim para vocês com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder, para que a fé de vocês se baseasse não em sabedoria de homem, mas no poder de Deus. Ou seja, o foco de Paulo é o poder de Deus, não a retórica. Uhum. Tá? Apolo era um outro líder que provavelmente era muito bom retoricamente. Paulo não era essa pessoa quando ele pregava. Esses falsos apóstolos, a maior possibilidade é que eles fossem um grupo autonomeado de líderes. 2 Coríntios 11, 13 a 15 fala que eles chamavam a si mesmos de apóstolos. E no capítulo 3 de 2 Coríntios, Paulo fala que eles traziam cartas de recomendação. E provavelmente o que eles faziam era trazer credenciais judaicas. Uhum. E muitos comentaristas dizem que eles provavelmente eram judaizantes. Não dá para ter certeza, mas qual a ideia? Eles traziam credenciais judaicas. E esses homens começaram a falar que Paulo não era ninguém. Cadê as credenciais de Paulo? Cadê a testificação dele? Esse Paulo saiu pregando por aí, foi rejeitado pelos judeus. Uhum. E o que eles começaram a fazer, Luiz, é pregar um Jesus diferente daquele que Paulo tinha pregado. E eles faziam isso para ter reconhecimento por parte dos coríntios. Para serem reconhecidos. Eles queriam a aprovação deles. Né? Aprovação, lucro, dinheiro, reconhecimento. E aí Paulo precisa rebater isso. Nem um pouco parecido com o que a gente vê hoje. Né? Nem um pouco. Para você ver, aí você consegue perceber como o significado é um, mas a aplicação se estende? Porque isso é totalmente aplicável para o nosso tempo. Né? Sim.
E aí Paulo então precisa responder os ataques que ele está sofrendo, ele faz isso triste, constrangido e meio bravo, porque Paulo dá uma pesada na mão nessa carta e começa a responder. O nosso texto está dentro de um texto maior. Isso é uma carta, uma epístola. Epístola sempre precisa ser pensada em parágrafos, né? Então a gente tem um parágrafo aqui que está dentro de uma parte maior, que é essa parte da apologia de Paulo. E o texto começa, eu não quero me alongar muito para não fazer uma pregação aqui, mas é só para chegar no cerne da questão, tá bom? Sim. O texto começa com Paulo dizendo: por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Se o texto começa com por isso ou portanto, significa que ele está ligado ao que foi falado antes. Certo. E Paulo antes estava falando de um ministério que ele recebeu do Senhor, que é um ministério que não tem mais véu. É um ministério sem véu. E ele diz que até hoje, quando um judeu lê o Antigo Testamento, existe um véu sobre o rosto dele, mas quando um deles se converte ao Senhor, o véu é retirado. Tá? Isso está no capítulo 3, antes do capítulo 4 aqui que a gente leu. Ou seja, você está falando que esses falsos profetas, essas pessoas que se autodesignavam apóstolos, eles, de alguma forma, eles entregavam uma credencial, e o que o Paulo está falando é que a credencial que ele tem foi dada por Jesus. Exato, porque ele recebeu um ministério glorioso de Jesus. E aqui, por isso que eu falo que é importante você conhecer os gêneros literários, porque tem uma referência muito clara ao Antigo Testamento. Antes do capítulo 4, no final do 3, ele fala dessa ideia do véu. Então pensa só, Luiz, o seguinte. Você é um judeu da época de Moisés. Tá. E aí existia lá uma tenda chamada Tenda da Congregação, em que Moisés se encontrava com o Senhor, e você via aquela coluna de nuvem, né, o tempo todo ali, aquela glória toda, e Deus se revelando no tabernáculo, na aliança da lei. Certo. Bom, depois do episódio do bezerro de ouro, Deus fala que não estaria mais no meio do povo. Isso está em Êxodo 33. Quando você ouve Deus falando isso, você chora desconsolado e fala: tudo aquilo que eu vi, o monte que fumegou, o Monte Sinai, os trovões, Deus não vai estar mais no nosso meio. Meu Deus, o que a gente vai fazer no meio desse deserto? Aí você pranteia isso desconsolado. Só que Moisés vai e abre uma tenda fora do arraial, que é essa tenda da congregação que eu te falei. E aí você vê Moisés indo até essa tenda. Moisés fala para o povo: olha, fiquem observando. E todo mundo fica observando a tenda. Moisés entra na tenda e a coluna de nuvem desce e Deus fala com Moisés. Aí você é esse israelita da época de Moisés, você fala: nossa, então acho que Deus não abandonou a gente. Vamos esperar que vem coisa boa por aí. Né? Passam uns dias, Moisés sobe de novo o Monte Sinai. Ninguém sobe junto com ele. E você vê Moisés subindo com 2 tábuas de pedra na mão. Depois do episódio do bezerro de ouro, Moisés quebrou as tábuas, não quebrou? Sim. Depois ele sobe de novo com as tábuas. E quando Moisés está lá no cimo do monte, você está lá embaixo olhando para ele e você vê aquela mesma coluna de nuvem aparecendo. E quando Moisés desce, depois de algum tempo, você vê de novo as tábuas dos mandamentos escritas e vê que Deus havia renovado a aliança e não mataria mais você. E você olha para Moisés e o rosto dele brilha por causa da presença e da glória de Deus. Tá? E essa visão faz você morrer de medo a ponto de Moisés ter que colocar um véu sobre o rosto por causa do pavor, da glória, da presença de Deus. Você fala: esse Deus é terrível. Essa aliança que ele fez é muito gloriosa. Tão gloriosa que Moisés brilha depois de falar com ele. E Moisés põe um véu sobre o rosto para que o povo não tenha medo. A glória da antiga aliança, Luiz, é muito grande. Muito. Gigantesca. Absurdamente gloriosa. Mas o que Paulo fala em 2 Coríntios 4, que é aqui que a gente leu, o texto que a gente leu? Que
se o evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. E lá no capítulo 3, no verso 9, Paulo chama a glória da antiga aliança de ministério de condenação. E vai chamar depois também de ministério da morte. E ele fala que ele recebeu um ministério da nova aliança muito maior do que o ministério da antiga aliança, que é o de Moisés. Porque o ministério de Moisés era muito glorioso, mas tinha que ter um véu sobre o rosto para o povo não morrer do pavor e da glória. Mas o que Cristo trouxe e que Paulo pregava era muito maior do que aquilo, porque quando Cristo vem, o véu é retirado. E todo mundo tem acesso à presença de Deus, vê o evangelho de Cristo, não tem mais uma venda sobre os olhos, mas quem não crê em Jesus, esse sim tem o véu sobre o rosto. E Paulo fala, mas o nosso evangelho está encoberto é para os que se perdem que está encoberto. Se tem alguém com um véu sobre o rosto, quem é? Os falsos apóstolos que se recomendam a si mesmos, com credenciais judaicas e querem levar as pessoas ao engano. E Paulo fala, quem trabalha para cegar o povo de Deus é o diabo, porque ele fala no verso 4, Deus desse mundo cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor, e a nós como servos de vocês por causa de Jesus, porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Aí Paulo faz uma referência a Gênesis, quando Deus diz que haja luz. Sim. E fala, esse Deus que disse haja luz, resplandeceu no mundo com a sua luz, mas resplandeceu também no coração de cada um que se converte ao Senhor, não achando que a glória da antiga aliança salva, mas crendo em Jesus, e aí o véu é tirado e ele tem acesso a esse conhecimento iluminador que Cristo tem. E Paulo está querendo dizer com tudo isso o quê? Não creiam em pessoas que afastam vocês de Jesus e que acham que a glória do ministério deles é grande. Essas pessoas são falsos apóstolos. Eu sou um apóstolo verdadeiro por um motivo muito simples. A glória que eu prego não é minha. É essa glória grandiosa de Cristo que retira o véu do rosto. Então testa se o ministério é verdadeiro. Ele prega Jesus? Ele recomenda-se a si mesmo? Ele prega a glória dele? Ou ele revela tão somente a glória de Cristo? É só um exemplo, Luiz. Sei que tomei um tempão aqui, desculpa, tá? Acho que ficou muito, muito legal. Mas é só um exemplo de como conhecer um pouco, né, dos textos do Antigo Testamento e o modo como o contexto de Coríntios, esse contexto da apologia de Paulo, é importante, né? Ajuda a gente a entender o texto. E é muito rico, você vê. Tem referência ao véu da tenda da congregação, né, depois do Monte Sinai. Tem referência a Gênesis, das trevas resplandeça a luz. A pessoa que não conhece Gênesis nem lembra que isso tá lá. Sim. Né? Aqui na minha Bíblia tá entre parênteses, não, entre aspas, essa parte. Uhum. Mas tudo isso você... Tá entre aspas porque é uma referência direta. referência, isso. Mas tudo isso você tirou desse texto porque você se utilizou de todas essas ferramentas, né, de interpretação. Se utilizou também do que o autor ele queria, o que ele pretendia com o texto e de todas as referências que estão na própria Bíblia, né? Exato. Mas é claro que tem muitos materiais que ajudam, comentário, tudo. Mas assim, vamos supor, a pessoa não tem acesso a isso. Uhum. Não tem. Mas ela conhece a Bíblia, é um crente comum que conhece a Bíblia. Ela vai conseguir entender algumas coisas fundamentais aqui. Se ela ler o texto cuidadosamente, ela vai ver que Paulo está brigando com os falsos profetas ali, com os falsos apóstolos. Sim. Ela vai entender que Paulo está defendendo o seu ministério, porque ele fala isso, e ela vai entender que a glória de Cristo é maior que a de Moisés. Entendendo isso, ela tem o suficiente para trazer para a vida dela o quê? O que importa é que Cristo seja glorificado na minha vida. Uhum. Não é a glória dos homens, não é a minha glória, é a glória de Jesus. Então, assim, é uma aplicação simples, mas totalmente possível e edificante, né? Sim, não, com certeza, com certeza. Mas muito, muito legal, muito bacana. Acho que nem precisa de outro exemplo. Acho que esse exemplo ficou muito, muito claro. Certeza mesmo? Deu para entender mesmo? Você não tá falando só porque a gente tá gravando? Não, ficou muito bom. Ficou muito bom. Que bom, que bom. Acho que
Acho que a gente pode finalizar com isso, né? É? Eu, pelo menos, não tenho mais nenhuma pergunta. Tá bom. Do que fica aqui, irmãos, leia sua Bíblia, né? Procure conhecer mais a palavra de Deus. Espero que isso tenha sido motivador, apesar de a gente ter falado vários livros e ferramentas. Mas assim, quando você abre a sua Bíblia e pede para que Deus te ajude a lê-la e quer que ela mude sua vida, o Senhor vai trabalhar para que isso aconteça, né? Você só precisa se dedicar, saber que a Bíblia é a palavra de Deus e lê-la com cuidado. Sim. Eu acho que o que a gente pode resumir, né, Luiz, aqui é não ter um relacionamento, como que você falou? De bibliomancia. Bibliomancia. Leia a Bíblia cuidadosamente. A gente, por exemplo, no ano passado, né, na classe de EBD dos adultos, a gente fez um panorama de todos os livros, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Então, se você não quer começar com os livros que o Estevam citou aqui, você pode começar com isso, talvez, né? Sim. Olhar esses vídeos que estão no canal da nossa igreja no YouTube e aí você já tem por onde começar, né? Com certeza. Bom, é isso então, Luiz? É isso aí. Muito Nós bom. agradecemos você que ficou até aqui. Louvamos a Deus mais uma vez por todos os nossos ouvintes. Rogamos a Deus que te abençoe e te ilumine o coração, a mente, para você compreender a palavra dele. Até a próxima. Se inscreva nas nossas redes sociais, Sim. No Spotify. Deixe o seu sininho de notificação ativado. Se inscreva no canal do YouTube, no Instagram da igreja e nos siga. Compartilhe esse podcast para chegar para mais gente. E é isso. Deus abençoe e um abraço.